Oi, turminha, tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam bem. Então, nós estamos aqui para continuarmos o conteúdo de história. Então, nós vimos na última aula sobre a cultura do café e o fim da escravidão. E aí, nós estudamos um pouquinho sobre todo esse processo de produção de café, tudo aquilo que a produção de café trouxe de benefícios para o Brasil. Vimos também um pouquinho sobre a questão da escravidão, né? E também a questão do fim também da escravidão, tá ok? Então hoje nós vamos continuar, na verdade, esse conteúdo, tá? Então a sociedade se mobiliza pela abolição. Então nós vimos um pouquinho que na aula anterior que se iniciou esse processo do fim da escravidão, mas ele não foi um processo totalmente concluído. Então vamos lá. Na sua opinião, como a sociedade brasileira se mobilizou no século XIX para acabar com a escravidão? E aí, o que vocês acham? Será que a sociedade brasileira fez, correu atrás, tentou e se esforçou mesmo para que a escravidão acabasse? Então nós vamos ver. Entre 1840 e 1889, o Brasil viveu sob o governo de Dom Pedro II. Esse período é conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II se tornou imperador com apenas 14 anos, em uma época em que o país passava por várias rebeliões e se acreditava que a existência de um imperador poderia garantir a paz e a estabilidade, tá? Então, tão jovem assim, já se tornou imperador. Por quê? Porque eles acreditavam que tendo uma pessoa ali forte no poder, eles conseguiriam garantir essa paz e estabilidade. A proibição do tráfico de africanos foi o primeiro passo para a abolição da escravatura. Foi aquilo que a gente viu anteriormente, tá? Então, pessoalmente, o imperador Dom Pedro II era favorável à abolição, mas os grandes donos de terra consideravam a compra e venda de escravizados um investimento. Por isso, recusaram-se a discutir o fim da escravidão sem que o governo os compensasse pelo capital que seria perdido. Então, deu para a gente perceber já o primeiro obstáculo, que foram os grandes proprietários de terra. Então, eles não queriam que acabasse a escravidão. Enquanto o governo e os grandes donos de escravizados discutiam, sem chegar a nenhum acordo, a sociedade e os próprios escravizados começaram a agir. Então, enquanto o governo e donos, né, de terras estavam lá discutindo acaba ou não acaba a escravidão, a população e os próprios escravizados começaram a agir. Vamos lá. Então, os escravizados, eles resistiam à escravidão como podiam, principalmente com fugas, formação de quilombos e rebeliões. Então, eles começaram a perceber, não pode continuar, nós vamos correr atrás da nossa liberdade. E assim eles começaram a fugir. A partir de 1860, setores cada vez mais amplos da população livre da cidade se mobilizaram em defesa da abolição. Surgiram clubes, associações e jornais que difundiam as ideias abolicionistas. Então, a partir de então, a população começou, já que o governo não decidia, já que os grandes proprietários de terra não decidiam acabar, a população, vendo todo esse sofrimento, essa questão assim de desfavorecimento das pessoas negras, dos escravos na época, o que eles fizeram? Vamos partir para ação. E assim eles começaram. Então, através de jornais, através de tantas outras situações que aqui falam, né, que surgiram os clubes, as associações. Então, eles começaram a se reunir e criar, né, essas ideias abolicionistas e lutar para o fim da escravidão. E assim, os clubes abolicionistas, por exemplo,
ajudavam a esconder escravizados em fuga, reuniam dinheiro para pagar as alforrias e defendiam os fugitivos na justiça. Muitos desses fugitivos eram encaminhados aos quilombos, onde podiam se refugiar, viver e trabalhar livremente. Então, essas pessoas, né, esses abolicionistas que se reuniam nesses clubes, então eles começaram a partir mesmo para ação. Então, eles começaram a ajudar os escravizados, primeiramente escondendo eles, também pagando as alforrias, que era a liberdade. Então, eles tinham que pagar, eles recebiam um documento constatando que aquela pessoa não era mais considerada escrava, tá? Então, eles tinham que pagar para a liberdade do outro, tá bom? E aqui vocês têm aqui no número 1, uma atividade para vocês estarem fazendo. Nós tem a atividade número 1, A e B, então respondam, e a atividade número 2 também. As leis abolicionistas. Pressionado pela sociedade, o governo aprovou medidas que extinguiram gradualmente a escravidão. Observe o quadro abaixo. O Brasil foi o último país ocidental a libertar os escravizados. A escravidão era o maior obstáculo para a conquista da cidadania pela população negra, uma luta que ainda transcorre no presente. Então deu para a gente perceber que o governo ele começou a ser pressionado pela população. Então a partir de então ele começou a também, né, a tomar medidas, a aprovar algumas leis que garantisse a esses negros a liberdade, tá? Então aqui nós temos, né, em 1850 foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados, que não podiam mais trazer escravizados, né, pessoas negras lá da África. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que declarava livres os filhos de escravizados nascidos a partir da data da lei. Os beneficiados por essa lei deveriam ser entregues para o governo criá-los ou tinha que prestar trabalho ao senhor até os 21 anos. Então, né, podemos pensar, entre aspas, eles eram considerados pessoas livres, tá? Em 1885, Lei dos Sexagenários. Então, libertava os escravizados com mais de 60 anos. Então, aqueles que tinham mais de 60 anos eram considerados livres a partir dessa lei, tá bom? Então, com essa lei, os proprietários de escravizados não teriam mais que sustentar escravizados de idade muito avançada para o serviço braçal pesado. Então, assim, aqueles que já estavam com 60 anos, principalmente naquela época, sendo escravos, eles tinham uma saúde muito mais debilitada, porque eles não tinham todo o tratamento de saúde e tudo aquilo que podemos pensar numa pessoa agora de 60 anos, que tem muito mais vitalidade do que os escravizados de 60 anos. Então, 1888, a Lei Áurea, que libertava os escravizados sem compensação aos senhores. Então, ou seja, os escravos se tornaram livres a partir dessa lei e ninguém pagava nada aos proprietários desses escravos, tá? Então, como era ali a alforria, né, que alguém pagava para ele se tornar livre, aqui não. Então, eles se tornaram livres e não ficaram devendo nada aos seus patrões, tá? Aqui vocês têm, né? Analise o quadro acima e responda. Quantos anos transcorreram entre a Lei Eusébio de Queiroz e o fim da escravidão? Tá? Então, assim, pensar desde lá de 1850 até 1888, quantos anos se levou para acontecer esse processo da liberdade, né? Do término da escravidão, tá certo? Aqui nós temos, né? Vamos falar sobre combate ao trabalho escravo. O trabalho em condições análogas à escravidão ainda existe no Brasil, principalmente setores como a construção civil, a indústria têxtil e nas atividades rurais, pecuária, agricultura, carvoarias e madeireiras. Hoje o direito ao trabalho digno para todos é reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal. Combater e denunciar o trabalho escravo
é uma obrigação de todos nós. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Infelizmente, não é aquela mesma escravidão que nós estudamos, que estamos estudando, mas existe também pessoas que vivem em condições precárias, pessoas que trabalham de uma maneira assim exageradamente e ganham um salário, né, muito baixo mesmo comparado com o que ele faz, sem segurança, sem uma alimentação boa, tá? Então a gente, infelizmente, existe ainda no nosso Brasil, tá? Aqui tá. Pesquise uma notícia que relate um caso no Brasil de resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Tá? Então, anotem a data da notícia, o estado em que o caso aconteceu e a medida tomada pela justiça. Tá bom? A difícil vida dos escravizados. Após a abolição, os escravizados libertos não receberam assistência do governo para se integrar à sociedade e se tornar cidadãos plenos. Como não tinham acesso à terra nem à educação, os ex-escravizados e suas famílias tiveram bastante dificuldade em se adaptar à nova situação. Então, eles não tinham estudo, eles não tinham nenhum tipo de formação, então eles tiveram bastante dificuldade, tá? Então, no trecho a seguir, o historiador Flávio dos Santos Gomes conta como foi o fim da escravidão para essas pessoas. Os libertos, apelidados de os 13 de maio, procuravam redefinir os rumos de sua vida. Famílias negras inteiras abandonaram fazendas, migrando para outras regiões. Não poucos não poucos negociaram permanência e relações de trabalho com os antigos proprietários, garantindo salário, parcerias e roças. Então, ou seja, alguns tiveram essa garantia de um salário, de estar na mesma propriedade onde trabalhavam, e outros não, tá? Até mesmo por não quererem continuar naquele lugar. Porém, enfrentaram outras dificuldades, tá? Então, se estabilizar nessa nova situação da vida deles. Os escravizados libertos também tiveram que lidar com a discriminação e o preconceito da sociedade. Sem outra perspectiva, muitos se fixaram nas periferias das cidades, vivendo sem um trabalho fixo. A abolição foi o começo de uma luta pela igualdade que permanece até os dias de hoje. Então dá para a gente ver até os dias de hoje o quanto que as pessoas lutam para ter essa igualdade, para conseguir um emprego digno, para conseguir ter uma estabilidade na vida. Então muitas pessoas vivem, né, na precariedade, vivem aí em algumas comunidades, nas periferias, tá? Então assim, essa luta continua até hoje. Então, aqui nessa página, vocês terão essas atividades para vocês estarem respondendo. Então, leia o texto a seguir e observe a pintura. Em seguida, responda as questões. Então, ler esse texto, responder. Na sua opinião, é importante ter uma data para se promover a igualdade racial? Justifique. No lugar onde você vive, é feriado nesse dia? Então, tá bom? Então, responder essas questões. A cultura afro-brasileira. Os africanos e seus descendentes também lutavam no cotidiano para ter o direito de praticar sua cultura e sua religião. Escravizados negros livres praticavam danças como o lundu e o batuque, que se tornaram muito populares e deram origem, já no século XX, ao samba e outras manifestações da música popular brasileira. Então deu para perceber que muita coisa da nossa música, da nossa cultura, vieram dos negros. A capoeira. Outra manifestação importante da cultura afro-brasileira é a capoeira, considerada ao mesmo tempo um jogo, uma dança e uma luta. A capoeira se difundiu no Rio de Janeiro e em Salvador durante o século XX. Nessas cidades, as chamadas maltas, grupos de capoeiras formadas por negros livres, escravizados e até mesmo brancos, se encontravam para competir em demonstrar suas habilidades.
Às vezes, esses encontros viravam brigas e geravam confusão, o que levou as autoridades da época a reprimir essa manifestação cultural. A capoeira chegou a ser considerada crime e ficou proibida por muito tempo até ser finalmente aceita pelo governo em 1937. Hoje ela é apreciada e praticada em todo o Brasil e em vários países do mundo. Em 2014, foi considerada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Tá? Então, assim, a capoeira é importante, tá bom? Então, se teve todo esse processo para que ela fosse considerada como um patrimônio imaterial, tá? Então, assim, então ela é considerada, né, uma dança, uma cultura aqui do Brasil, né, trazida assim pelos africanos, mas que foi muito bem-vinda aqui para nossa cultura, tá bom? Depois responder a questão que está abaixo. Então, aqui nós temos, né, fazendo a história, a fotografia brasileira no século XIX. Desde o seu surgimento, a fotografia é uma das fontes históricas mais importantes para o estudo de determinado período. A fotografia chegou ao Brasil em 1839, trazida por um francês chamado Hércules Florence, que inventou um processo próprio para tirar fotografias. A partir de 1850, com a prosperidade trazida pelo café e o crescimento das cidades, essa nova forma de arte logo se popularizou e estúdios fotográficos surgiram nas principais cidades brasileiras. O francês Marc Ferris, de 1843 a 1923, é considerado um dos fotógrafos mais importantes da época no Brasil. Com sua câmera, ele documentou a beleza da natureza e o cotidiano das grandes cidades brasileiras. Observe algumas fotografias de Marc Ferris feito em estúdio, tá? Então aqui fala um pouquinho sobre a importância da fotografia, principalmente quando a gente pensa em história, né? Então, através da fotografia, dá para observarmos bem toda essa mudança histórica que acontece no mundo. E assim, para encerrarmos, né, nós temos aqui as atividades da página 73, da página 74, para vocês estarem respondendo, que daí na próxima aula estaremos realizando a correção dessas atividades, tá bom? Então, esse foi o conteúdo. Hoje nós estamos encerrando esse conteúdo, tá bom? Para que na próxima aula realizemos as correções dessas atividades e para darmos início ao novo conteúdo, tá bom? Então, tchau, fiquem com Deus, se cuidem acima de tudo e também não deixem de realizar as atividades. Um beijo para todos vocês.